Após o pastor Paulo Júnior ter confessado o seu pecado e ser removido do ministério pastoral, a Igreja Aliança do Calvário, juntamente do Ministério de Defesa do Evangelho, fizeram um comunicado oficial explicando detalhadamente o que aconteceu e como aconteceu. Então vamos ler aqui, pessoal, o comunicado oficial e falar um pouco sobre isso. E eles dizem assim: é com tristeza que informamos que Paulo Júnior foi removido do ofício de pastor na Igreja Aliança do Calvário e não faz mais parte do corpo diretivo da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, devido à sua desqualificação ministerial. E aí coloca aqui as passagens que baseiam isso. Reconhecida por votação da membresia da igreja local. Olha só, uma informação que muitas pessoas ficaram aí na dúvida se a membresia participou disso, tinha total noção. Então, pelo jeito que está mostrando aqui, sim, a membresia inclusive participou com votação, não somente o conselho, né, da igreja, aqueles que estão à frente da igreja, os pastores, presbíteros, mas foi reconhecido por votação perante toda a membresia da igreja. Olha só, é uma informação aí que a gente não tinha. Esse processo disciplinar, iniciado em novembro de 2024, ou seja, já tem um tempinho, não muito também, porque foi final do ano passado, né? Mas já começou aí no final de 2024, foi longo e cuidadoso, envolvendo diversas reuniões, averiguações, aconselhamentos e confirmações, buscando assegurar a máxima transparência, honestidade, paciência, misericórdia, caridade e fidelidade às Escrituras. Tudo foi conduzido de maneira a obedecer aos passos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 18. Então é interessante que a igreja teve, né, esse cuidado de fazer tudo com paciência, né, sem tomar, né, as decisões de qualquer forma, e especialmente as orientações apostólicas de 1 Timóteo sobre como tratar casos de pecado pastoral no contexto da igreja local. Após cuidadosa investigação, verificou-se que o Paulo Júnior ultrapassou os limites da autoridade pastoral, demonstrando em um padrão de impaciência, ira, egocentrismo, agressividade e dominação, tanto com membros da equipe ministerial quanto da igreja. Olha só, pessoal, então aqui eles realmente falam, né, todas as coisas que aconteceram, ou seja, ele estava bem paciente pelo que eles estão falando, demonstrou alguns episódios de ira, egocentrismo. O próprio pastor Paulo Júnior, né, na sua confissão lá de pecado, no seu comunicado, ele falou que ele estava realmente fazendo, né, essas coisas, e eles continuam com membros, né, da igreja e com a equipe ministerial. E o Paulo Júnior também falou isso, né, que ele tentou persuadir o conselho de sua igreja, né, então mostrando que realmente aqui tudo que ele tinha falado ali realmente aconteceu, só que aqui com mais detalhes, né, e eles continuam. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações verbais e não verbais, alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Olha só, pessoal, aqui, né, provavelmente vai surgir muita coisa das pessoas falando ainda mais, porque já teve algumas pessoas, né, como vocês devem ter visto, se dizendo ter sido vítima do pastor Paulo Júnior, dizendo, né, que ele fazia com que algumas pessoas pedissem perdão para outras, né, e toda essa questão, ou seja, alguém cometeu um pecado, então tem que ali se colocar à frente, meio que da igreja, né, ou daquelas pessoas que foram ofendidas e pedir perdão, mas pelo que eles estão falando aqui, né, ou seja, causando um certo constrangimento emocional e espiritual. Então, dá ao parecer aqui que realmente o Paulo Júnior também, né, cometeu esses atos aí, né, ou seja, ele ultrapassou, né, desses limites, e muitas vezes, né, por esse jeito dele, como ele mesmo falou, explosivo e enérgico que a gente via na pregação, isso acabou passando também para a sua vida pessoal e na sua vida com os membros da igreja. E aí continua, Paulo Júnior também demonstrou erros de julgamento em sua condução familiar, olha só isso, exigindo sacrifícios além do que é bíblico. Pessoal, olha só o que aconteceu. Então, pelo que eles estão falando aqui, né, até na sua vida familiar, ele estava exigindo demais. E assim, pessoal, pelo que a gente vê do pastor Paulo Júnior, realmente, ele tem esse ímpeto, essa vontade de fazer a vontade de Deus, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, para que isso não vire algo exagerado. Então, o que eu imagino aqui, né, que Paulo Júnior ele já tinha meio que esse jeito mesmo que a gente via, né, de ser contra o pecado, que não é errado, mas às vezes ele exagerava com isso, ou seja, cobrava demais as pessoas, às vezes algumas coisas que nem eram pecados, ele poderia ali exagerar e falar, não, isso é pecado, né, e tudo mais, e ficar em cima, a ponto de ficar em cima até da sua própria família quanto a isso. E eles continuam, quando confrontado em amor sobre esses pecados,
Num período de várias semanas, Paulo Júnior primeiramente respondeu de forma negativa, rejeitando o nosso conselho e agindo defensivamente. E ele falou isso, né, que ele tentou rejeitar por um tempo o conselho da igreja, inclusive tentou persuadi-los, né, fazê-los mudar de ideia. E eles continuam: contudo, estamos gratos em comunicar que, com o passar do tempo, Paulo Júnior reconheceu seu pecado, demonstrou genuína tristeza, arrependimento e confessou suas faltas. Por esse motivo, o processo de disciplina eclesiástica, cujo o objetivo sempre é a restauração do membro em pecado, pode ser interrompido antes da etapa final da excomunhão. Então eles estão dizendo aqui que eles viram demonstração de arrependimento genuíno da parte do pastor Paulo Júnior, e realmente naquele vídeo ele aparece, né, muito abatido ali, pelo menos me pareceu isso também. E é legal ver que a igreja, além de ter reconhecido isso, fala aqui, né, que o objetivo é a restauração, e isso é o mais importante. Após todos os acontecimentos e reuniões relacionadas a esse processo, o Conselho Pastoral da Igreja Aliança do Calvário concluiu que Paulo Júnior encontra-se neste momento desqualificado para o ministério pastoral. A decisão foi submetida à Assembleia da Igreja local, que por meio de votação confirmou essa desqualificação, resultando em sua remoção do ofício pastoral. Importa destacar que Paulo Júnior reconheceu sua desqualificação em reunião com o Conselho Pastoral, em carta dirigida à igreja local e por meio de declaração pessoal em suas redes sociais. Isso é muito importante, né? Ao longo do processo de disciplina eclesiástica, procuramos nos submeter às Escrituras. Agora, uma vez que o processo alcançou seu objetivo, desejamos continuar a nos submeter às Escrituras, a orar e trabalhar para que o nosso irmão Paulo Júnior continue a crescer em conformidade com Cristo. Em primeiro lugar, expressamos nossa sincera gratidão pelos serviços prestados por Paulo Júnior na edificação da igreja local e na evangelização de muitos por meio do canal Defesa do Evangelho. Em segundo lugar, esclarecemos diante das especulações que circulam na internet que o Conselho Pastoral e a liderança da igreja local não encontraram evidências do envolvimento de Paulo Júnior em pecados como adultério ou desvio de recursos financeiros. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque estavam surgindo muitos boatos, né? Muitas pessoas falando: não é possível que ele só fez isso, só tratou as pessoas mal, ele deve ter adulterado, deve ter feito não sei o quê. Então o pessoal fica inconformado, né? Parece que quer, às vezes, que o pastor caia, quando o pessoal, isso não é algo legal, isso não é algo bom. O pastor Paulo Júnior está passando por toda essa questão, nós devemos orar por sua restauração, para que ele volte muito mais forte em Deus. Eu creio que ele é um cristão verdadeiro, mas que infelizmente caiu em pecado, assim como todos nós podemos cair. Então agora é orar por sua restauração completa e pedir que Deus o traga restabelecido e não ficar desejando o mal ainda mais do irmão em Cristo. E eles continuam: em terceiro lugar, reiteramos que Paulo Júnior não foi sumariamente excluído, ou seja, excomungado, ou coagido a deixar a igreja. Tampouco retiramos a comunhão ou amizade com ele e sua família. Muitas pessoas ficaram perguntando isso, né? Porque ele foi para outra igreja. Porém, ele e sua família decidiram por vontade própria. Olha só, então eles deixam claro aqui que a decisão de sair foi dele. Mudar-se de cidade e seguir esse processo em outro contexto eclesiástico, sob a liderança de uma igreja batista reformada. Nós apoiamos essa decisão e oramos para que este seja um tempo de amadurecimento para o irmão Paulo e uma bênção para a sua família. Então eles deixam claro que por mais que a decisão foi dele e de sua família, eles acharam melhor pelos motivos aqui que não ficaram tão claros, mas ainda assim o conselho apoiou essa decisão também. Entendemos que a Igreja Aliança do Calvário passa por um tempo de amadurecimento, no qual Deus o Pai poda a sua videira para que produza mais frutos. Deus o Filho apacenta seu povo, conduzindo a pastos verdejantes e águas tranquilas. E Deus, o Espírito Santo, traz refrigério e consolação por sua presença. A sociedade missionária de defesa do Evangelho seguirá firme, sustentando os missionários sob os seus cuidados e atuando nas áreas em que já serve. Seu propósito permanece o mesmo: ser, pela graça de Deus, um braço auxiliar para que a igreja local cumpra sua missão de ser sal e luz no mundo, proclamando as boas obras de que Jesus Cristo é o Senhor, para a alegria e salvação de todos os povos. Rogamos suas orações pela sustentação e fortalecimento da Igreja Aliança do Calvário e a sociedade missionária, defesa do Evangelho, pelo crescimento espiritual e restauração do irmão Paulo Júnior e pelo bem-estar de sua estimada família. Eles terminam com um versículo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus os abençoe a todos. Conselho Pastoral, Igreja Aliança do Calvário. Então, meus irmãos, como nós vimos aqui, né,
ficou bem mais claro aí o que aconteceu. Realmente aqui eles esclareceram, mostrando aí que de fato o pastor Paulo Júnior cometeu esse erro, né? Caiu nesse pecado de se irar, de perder a paciência, de cobrar demais dos membros e várias outras coisas, como foi colocado aqui, inclusive com a sua própria família, né? Meus irmãos, isso fica como um alerta e como uma lição para as nossas vidas. Nós devemos sim querer fazer a vontade de Deus e buscar fazê-la da melhor forma, mas às vezes, né, a gente quer tanto fazer a vontade de Deus e às vezes tem mesmo ali o zelo, quer ser santo, quer que as pessoas também sejam, quer que as pessoas se aproximem mais de Deus, pareçam mais com Cristo, mas às vezes colocamos isso como se fosse um jugo, um peso muito grande que as pessoas não conseguem suportar. E com isso exigimos demais, nos iramos, perdemos a paciência, e isso é algo que pode acontecer com qualquer um. Todos somos pecadores, assim como diz a palavra de Deus. Não estou aqui justificando o erro do pastor Paulo Júnior. Ele sim errou, pecou, confessou, e a sua própria igreja reconheceu isso. Mas que isso não sirva das pessoas ficarem jogando pedra ainda mais sobre a vida dele, desejando que ele tivesse feito coisas ainda piores. Não, que nós venhamos ver isso como uma lição, para que todos nós e aqueles que são pastores devem tomar cuidado para não cair no mesmo erro. Então acredito que isso deve servir de uma lição e de um alerta para toda a igreja, e devemos orar pedindo que Deus restaure o irmão Paulo Júnior para que ele volte fortalecido e continue com o seu ministério que abençoou tantas vidas. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que nos ajuda muito para continuarmos esse canal para a glória de Deus. Valeu, pessoal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.